Olá, estou de volta aqui no canal porque eu quero compartilhar com vocês a minha experiência viajando para a Grécia. Então eu voltei da Grécia recentemente, passei 11 dias com a minha família lá. Então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês em relação à minha astrocartografia de lá, né? O que aconteceu, como que eu aproveitei e tal, para que vocês entendam um pouquinho mais sobre essas experiências da astrocartografia na prática. Então aqui tem o meu mapa de astrocartografia da Grécia. Lá eu tenho a linha de Mercúrio no fundo do céu e Sol no fundo do céu, né? Sol e Mercúrio IC. Então assim, já começa aí que tem o ângulo IC, que é muito interessante relacionado com a família, né? São lugares interessantes pra gente viajar com a família e foi o que aconteceu dessa vez. Eu já estive na Grécia outra vez em 2020, mas essa viagem não estava planejada. Eu estava planejando ir para outra linha, inclusive de Mercúrio e de Sol, né, em outro ângulo, mas acabou que meus pais precisavam de alguém para ir com eles para fazer a viagem de férias deles, né? E não tinha ninguém então que pudesse acompanhar eles porque eles não falam o idioma, né? Eles não falam inglês e têm dificuldades, então teriam medo, né, de viajar sozinhos. Então sobrou pra mim, né? Que triste, né? Fiquei muito triste de ir pra Grécia, né? Mas pior que na verdade, assim, eu falo isso, né? Que realmente não foi difícil. Mas quando eu soube que eu era pra ir pra lá, eu não queria muito ir porque eu, né, não queria abdicar da minha outra viagem que eu tava planejando, né? Que ainda não tava realmente organizada, mas eu já tava querendo muito ir. Tava já me organizando financeiramente pra isso. E também tinha preocupação com a minha cachorrinha, né? Que ela sofreu várias coisas esse ano, assim, ela, tipo, quase morreu realmente, né, em janeiro. Ela tem 16 anos, ela fez agora, e eu tava, assim, com o coração na mão, porque, inclusive, cachorro, né, animal de estimação, na casa 6 do mapa astral, e o meu Sol e Mercúrio são justamente na casa 6, né? E eu, como sei que não integro, assim, meu Sol e meu Mercúrio ainda tão bem, maravilhosamente bem, né? Tem um pouquinho na sombra, eu fiquei com muito medo de que pudesse acontecer alguma coisa com ela na viagem, eu não estivesse cuidando dela, né? E realmente, assim, quem queria cuidar dela? Porque ela toma uns 15 remédios por dia, então vocês imaginem, né? Mas a gente conseguiu uma pessoa que já ficava com ela, né? Uma pessoa que trabalhou com a gente muito tempo, e as filhas, elas já cuidaram da minha cachorrinha outras vezes, então elas ficaram lá de novo, então deu tudo certo essa parte. Mas em relação, né, a Mercúrio, então eu vou colocar aqui o meu mapa para vocês verem, né, que o meu Sol e Mercúrio, eles são na casa 6, então até já comentei, né, em Câncer, né, já que meu signo é Câncer. E assim, eles não são planetas dos mais fortes no meu mapa, porque para começar, o meu mapa, ele é um mapa noturno, né? Então o Sol está abaixo da linha do horizonte, então a Lua, ela tem mais força do que o Sol, digamos assim, né? É mais importante, assim, tem mais relevância. E assim, o meu Mercúrio, ele é combusto, então os dois planetas, eles estão em conjunção, por isso que até as linhas são próximas, né? Porque os planetas estão em conjunção, as linhas na astrocartografia vão ser sempre próximas. O meu Mercúrio, ele sempre foi muito na sombra, né? Até poucos anos atrás, até eu realmente descobrir o meu mapa astral, né? O astrólogo falou que eu precisava desenvolver minha comunicação, que na verdade eu tinha muito potencial com comunicação, só que eu acabava achando que eu nunca seria capaz, né? Porque se alguém me falasse, tipo, hoje, que eu teria um canal no YouTube, que eu daria cursos, que eu, né, faria um monte de coisa relacionada à comunicação, atendo diretamente pessoas, eu duvidaria, né? Porque até o meu pai sempre falava, tu vai ficar num escritório fechado, trabalhando lá isolada e tal, porque tu não gosta de se comunicar com as pessoas, né? E eu aceitava isso como verdade, mas não só porque o meu pai falou, né? Porque realmente eu sempre fui muito envergonhada, eu sempre fui muito tímida, então eu tinha vergonha até de ligar pra pizzaria e pedir uma pizza, porque eu ficava assim, receosa que as pessoas iam julgar, tipo, o meu pedido, sabe? Então, bem doidinha, né? Com problemas de Mercúrio, mas ao longo do tempo, como eu descobri que eu tinha um potencial de comunicação, eu realmente fui desenvolvendo, né? E até é para isso que a astrocartografia serve, né? Para nos ajudar a realmente melhorar aqueles planetas na nossa vida, né? Pra gente ativar o melhor daquele planeta no nosso mapa. E eu aproveitei um pouquinho disso, né, já sabendo agora bem da astrocartografia, então eu já aproveitei Mercúrio, porque assim, Mercúrio é um planeta que, quando a gente viaja por uma linha de Mercúrio, né, é muito interessante pra gente aproveitar mais a comunicação. E eu já tinha percebido na outra vez que eu fui pra Grécia, que a minha comunicação lá estava muito melhor. Eu consegui me expressar muito melhor em inglês, né? Que sempre tive muita dificuldade,
mas lá eu vi que assim, eu realmente falava falava com um monte de pessoas, isso que era pandemia ainda, né? Então a gente, tipo, era mais restrito as coisas, mas mesmo assim eu conversei com um monte de pessoas, eu conversei muito mais do que qualquer outra viagem, eu acho que eu já tinha feito, né, na minha linha de Mercúrio. Lá eu conversei muito mais que a minha linha de Mercúrio do que em outras viagens que não tem a linha de Mercúrio. E dessa vez, então, eu aproveitei já o quê? Antes da viagem, eu comprei o livro de astrocartografia do Jim Lewis, né, que é o escritor, que é em inglês. Então, ele tem uma linguagem, assim, um pouquinho mais difícil de entender, já que é uma linguagem mais técnica, né? Mas eu realmente consegui me dar bem até. Já estava lendo ele antes da viagem, inclusive. Tá aqui, ó, o livro. Depois eu também aproveitei para lá desenvolver melhor o meu inglês, né? Quando tava com a minha irmã, eu não conseguia tanto, porque daí eu fico um pouquinho de vergonha de falar na frente dos outros e tal. Mas depois, quando a minha irmã já tinha ido embora, eu consegui me expressar melhor. Então eu fiquei muito orgulhosa de mim, porque eu até consegui resolver questões do carro, que a gente alugou um carro lá nos últimos dias. E eu consegui fazer o aluguel tudo sozinha, né, tudo falando em inglês. Ainda tive que trocar de carro, porque quando a gente estava saindo, a gente viu que o ar-condicionado estava com problema, o Mercúrio ali, né, e daí eu tive que conversar com os caras, dizer que, né, não estava funcionando e tal, e daí eles trocaram de carro, então teve uma nova revisão, tudo ali, né, na checagem do carro, e no fim deu tudo certo. Então eu fiquei bem orgulhosa de mim, porque foi um grande avanço, né, que eu tinha. E realmente percebi que consegui me expressar muito melhor lá no idioma. Mas voltando ali para o ângulo IC, por exemplo, né? Como é a família que está em foco, o IC tem muito a ver com a família, né? Com as nossas bases, com as nossas origens, com também os nossos fundamentos, né? Então, foi uma viagem muito interessante realmente com a família, eu aproveitei bastante. Eu estava realmente conectada ali, vivendo o momento presente com a família, vivendo tempo de qualidade, né? Inclusive, uma das minhas linguagens do amor é tempo de qualidade, a principal delas. E pra mim isso é muito importante. Então, por mais que eu quisesse aproveitar mais da astrocartografia para realmente estar gravando vídeos, estar fazendo um monte de coisa pro meu trabalho, eu não consegui. Porque eu senti que eu precisava desconectar. E eu nunca faço isso, eu nunca tiro férias só para aproveitar o lugar. Eu sempre tô trabalhando, sempre tô fazendo outras coisas, né? É realmente muito raro, assim, algumas férias, pequenas férias que eu tirei, que eu consegui ficar mais desconectada, né? Porque eu sempre tô pensando em trabalho, né? Não só na casa 6, né, gente? Então, e tem muitas coisas lá do meu mapa que mostram isso, né? Mas ali eu consegui desconectar, então eu aproveitei realmente isso, né? Inclusive, Sol e Ser é um dos melhores lugares para você se aposentar, para você realmente desfrutar ali do lugar da sua vida, né, de verdade. E foi isso que aconteceu na minha. Eu realmente desfrutei muito da Grécia, eu me desconectei das outras coisas. Eu quase não entrava assim na internet, nas redes sociais, só para realmente olhar o necessário e algumas coisas para não ficar totalmente desconectada, né? Outra coisa que eu também aproveitei nessa viagem foi já fazer um curso de grego, né, do Duolingo antes de viajar, para já estar ativando ali o meu Mercúrio, porque eu sei que o meu Mercúrio não é o melhor, eu tenho ainda alguns bloqueios, né, mercurianos, então eu queria realmente estar usando as energias do meu favor. E comecei a aprender grego no Duolingo 40 dias antes da viagem, acho que foi. E foi interessante porque aprendi algumas coisas, só que na prática, confesso que eu não consegui usar muito, gente, porque como o alfabeto é muito diferente, as letras, né, tem muitas letras diferentes do grego, até vou colocar aqui um exemplo, é difícil de ler. Então, assim, por mais eu ficava, quando eu tava lá, assim, eu ficava tentando decifrar primeiro as letras para que eu pudesse ler a palavra para depois tentar traduzir a palavra, né? Então era um desafio. Algumas coisas eu consegui, ficava feliz, assim, mas era realmente bem desafiador, por causa que acho que o grego demora um tempo realmente. Mas eu super quero aprender o grego, na verdade, como é Sol e Ser lá, desde a primeira vez que eu fui, eu já pensei, nossa, eu quero muito morar aqui um tempo, sabe, na Grécia. Então, quem sabe um dia ainda eu vou morar lá, né? Porque é um lugar que eu sinto conexão, senti bastante conexão. Inclusive, eu já fiz registros akáshicos, eu não sei se vocês sabem o que é, mas se não, dê uma pesquisada aí. Mas os registros akáshicos, eles falaram uma vez que eu tinha bastante conexão com a Grécia Antiga, né? Então, pra mim, essa viagem foi bem interessante de eu estar mais conectada ali com alguns lugares que a gente foi, né? Principalmente Delfos, que eu senti bastante conexão. E senti que tem coisas assim que ainda estão integrando em mim, né? Porque eu já comentei, acho que alguma outra vez em algum vídeo, mas eu sempre falo com meus clientes, que muitas vezes a gente entende as coisas depois da viagem, a gente integra as coisas depois, né? Eu lá tava vivendo muito presente e tal, e já fui observando, claro, muitas situações, principalmente mercurianas, né? Que aconteceram muitos imprevistos.
mas eu integrei mais na prática. Quando eu voltei, assim, eu vi, por exemplo, que o meu sol, né, não era tão bem integrado, porque lá eu percebia que eu realmente tinha um pouquinho de medo de brilhar, sabe, de me mostrar por inteira, e não só lá, né, eu sempre tive essa dificuldade, assim, de reconhecer o meu brilho pessoal, então o sol, ele não é tão bem integrado em mim ainda, mas vamos mudar isso. Agora que eu voltei de viagem, muitas coisas vieram à tona, assim, pra eu realmente perceber essas curas, e são coisas muito pessoais, assim, não tem como eu compartilhar agora com vocês, mas são processos que envolvem realmente a minha família, a minha ancestralidade, então que estão vindo à tona, e eu tô sentindo uma harmonização, sabe? Como se eu estivesse começando uma nova fase, né? Inclusive até a linha do Sol e C, ela pode indicar isso, novos inícios, né? Pra gente tá recomeçando as coisas ali, tipo, desde o zero, mais ou menos, né? Então isso tem bastante relevância. E outra coisa também curiosa, né, que quando eu descobri que eu ia viajar, após uns dias, assim, acabou surgindo um atendimento de numerologia que eu fiz, e eu descobri que o meu nome, ele tinha algumas travas, né? Então eu acabei mudando o meu nome. Na verdade eu tirei só uma letra, né, pra realmente tirar umas travas ali numerológicas, né, que tinha. E foi muito curioso, porque eu sinto bastante conexão com Sol e Mercúrio e C, porque é como se fosse uma nova identidade, né, que está sendo criada. Então, por mais que eu não mudei tanto o meu nome, eu só tirei o A do meu sobrenome, é realmente uma nova fase, uma nova questão ali que está mudando, e eu sinto bastante essa conexão com essas linhas, né? E também estou aproveitando, né, que eu me conectei a essa linha do Sol e Mercúrio para realmente desenvolver um novo site. Então estou indo atrás disso, né, para realmente ficar com uma cara nova, né, que está precisando uma renovada. Então eu senti que era o momento agora, e inclusive está sendo um investimento que está pesando mais, que também tem o Sol e C também pode representar isso, né, que a gente quer que as coisas fiquem melhores, assim, que a gente quer esbanjar mais, digamos, na viagem, né? Não foi o meu caso, mas agora em questão do site, por exemplo, eu quero fazer um site bom de verdade e tô vendo que eu vou ter que gastar muito mais do que eu esperava, né? Mas faz parte, então vamos vendo como que vão ficar as coisas. Na viagem, assim, aconteceram muito mais coisas que eu quero compartilhar com vocês, mas eu vou deixar para um outro vídeo para falar só de Mercúrio, e também um vídeo para falar, acho que só do Sol, unindo as minhas duas viagens, porque vai ficar mais fácil para vocês entenderem na prática, e as diferenças também de quando eu tinha o Sol, tipo, bem na sombra, que foi a outra vez que eu fui pra Grécia, né? E dessa vez de Mercúrio, porque tiveram várias questões mercurianas envolvidas, então eu vou trazer vários exemplos práticos realmente que aconteceram para que vocês entendam bem sobre a linha de Mercúrio, o que pode acontecer na vida de vocês, né? Não quer dizer que vai acontecer mais do que poderia acontecer nas viagens de vocês. Então eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like aqui no vídeo, assinem o canal e deixem aqui embaixo também os comentários sobre vídeos que vocês gostariam de ver aqui no canal, sobre astrocartografia, sobre viagens com propósito, o que vocês quiserem, que eu vou fazer o possível para gravar para vocês.